Quem já fez um pão no CEAGESP? Agora, 2 horas da tarde, olha isso. Eu vou ensinar vocês a fazer um chapate. A primeira coisa que você vai precisar é uma cubuquinha, que hoje a gente vai meio que botar a mão na massa, literalmente aqui. Uma xícara de farinha integral. A mesma quantidade da farinha, ou seja, a gente está misturando a farinha integral com a farinha tradicional. As quantidades são as mesmas, uma xícara de um, uma xícara do outro. Uma boa pitada de sal. Primeira regra básica, é legal você dar uma peneirada na farinha, que aí o pão vai ficar mais fácil de você fazer no finalzinho. E a segunda regra básica, essa mão aqui, eu vou deixar ela livre, que a gente vai acrescentando aos poucos um pouquinho de água filtrada. Só que você tem que acertar o ponto do pão. Então você vai misturando ela bem devagarinho, até você ter uma massa inteira do pão. Enquanto você está misturando o pão, é legal você usar um fiozinho de azeite e um tablete de manteiga. Assim o pão vai ficar mais fofo e mais gostoso. E continua misturando sempre o pão. Botar a mão na massa aqui. Quem diria que algum dia eu estaria fazendo pão aqui no Ceasa? Todos os lugares, na hora que eu fui visitar a Índia, tem o pão, nosso pãozinho que a gente acha aqui em qualquer padaria. No caso da Índia, sempre tem um chapate. Tem outros tipos de pães mais diferentes, mais aromáticos. Mas esse é o tradicional deles, assim. E outra coisa curiosa desse pão é que ela não leva fermento. Para finalizar, eu tenho aqui a minha super massa. O que eu preciso fazer agora? Como todo pão, ela precisa descansar. Tá cansadinha, trabalhou, eu soquei ela aqui dentro. Então ela só precisa ficar no balcão. Vou deixar aqui uns 10 ou 15 minutos só para ela descansar. Para vocês que estão em casa, eu sugiro você colocar um plástico em volta e deixar na geladeira mais ou menos 1 hora. Isso quer dizer que ela vai descansar melhor, numa temperatura mais específica, e o pão vai ficar mais legal na hora que a gente utilizar ela. Então vou colocar aqui meu pão por uns 15 minutos. Pega um pouquinho da farinha, joga aqui na nossa bancada. Já que a gente está improvisando, eu conversei com a galera lá embaixo se tinha alguma garrafa, alguma coisa para a gente rolar o pão. Acabei pegando uma garrafa de cachaça. Já vou explicar para vocês como é que isso vai me ajudar. Eu não vou beber, tá? Então peguei um pedaço do nosso pão, joguei ela aqui. E a gente quer aos poucos ir esticando ela. Sempre que ela começar a grudar na mão e começar meio que não funcionar, joga a farinha. Pega a tua garrafa e vamos dar uma esticada no pão. Isso é para falar que eu já fiz de tudo na vida. Isso aqui é o perfeito exemplo de como que você tem que se virar dentro de uma cozinha. Estou usando aqui a minha garrafa de cachaça para enrolar um pão para usar na minha chapinha improvisada aqui no meio do Ceasa, na chuva. Impressionante, mas eu acho que vai dar certo. Tá aí a dica. Já estiquei o meu pão, peguei a minha frigideira, ela tá bem quente. Vou jogar um pouquinho de azeite ou manteiga, só para ela não grudar. E a gente vai bem delicadamente colocar o nosso pão. O lado que vai para baixo é o lado que tava a farinha, tá? Para ajudar ela a não grudar aqui. E aí devagarinho, a gente tem que ir pincelando um pouquinho de manteiga. Então eu vou cortar essa manteiga em alguns pedacinhos e eu vou jogando ela aqui em cima para ela ir derretendo. O
classicão que existe, que é o principal lá na Índia, eles pegam uma manteiga clarificada, que seria o ghee, que nada mais é que você ferve ou você deixa a manteiga esquentar e aquela espuma da manteiga que seria o ghee, você retira essa espuminha e você tem a manteiga clarificada. A manteiga normal também funciona, mas quer fazer o tradicional em casa? Também pode. Outra dica também, na hora que você está fazendo a massa, você pode acrescentar itens como cerveja, itens como banana, gergelim, de repente um ovo, vai achando as sobras, as coisas que você acha por aí dentro da tua geladeira, faz o meu tradicional primeiro e depois você vai inventando o teu. Agora a gente tem que virar o pão. E aí eu virei o pão. O pão tá pronto. Tirar aqui. É um pão bastante interessante esse aqui, porque 5 minutos na frigideira, você não vai esperar ela crescer. Em 2, 3 minutos peguei a farinha, acrescentei água, um pouquinho de sal e tá pronto. O principal é que você tem que comer ela assim que você retirar da frigideira, com toda essa manteiga que ela já está derretida. Que aí que é o chance do pão e ela vai ficar muito mais gostosa. Você pode servir isso com queijo, com uma manteiga aromatizada, você pode servir isso com mel, um favo de mel. Você clicar aqui, você consegue pegar a trilogia do mel. Aí você vai pegar alguns tipos de mel, todas aromatizadas, específicas, com uma mesa cheia de brie, camembert, parmesão, com mel, de repente um iogurte, que esse pão ela combina com praticamente tudo, não precisa nem usar talher, você vai comendo assim, misturando, mergulhando ela dentro do mel, tá aí a dica. Se eu consigo fazer pão no Ceasa, num dia como esse, com as limitações que eu tenho aqui, é claro que vocês vão conseguir fazer em casa. Até semana que vem. Valeu!